Olá, pessoal! Quem estuda para concurso sabe que existem alguns temas que são verdadeiros clássicos, não é mesmo? E a diferença entre autarquias e fundações públicas é, com certeza, um deles. É um daqueles assuntos que parecem simples, mas que escondem uns detalhes que, olha, podem decidir uma questão. Então, nesta nossa análise, a gente vai desvendar de vez esse mistério. Pois é. A pergunta que não quer calar. Por que essa confusão é tão comum? É porque a linha que separa esses dois conceitos, principalmente quando a gente fala de fundações, pode ser bem sutil. E claro, as bancas de concurso adoram explorar essa sutileza. Mas fiquem tranquilos, hoje vamos mapear exatamente onde mora o perigo e, mais importante, como não cair nessa armadilha. E aqui está o nosso plano de ataque, o nosso roteiro. Primeiro, a gente firma a base da administração pública. Depois, vamos dissecar as autarquias, decifrar o tal enigma das fundações, colocar os regimes jurídicos cara a cara e, no finalzinho, deixar aquele resumo certeiro para o dia da prova. Ok, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma base sólida. E a primeira grande distinção que precisa ficar clara na cabeça é a diferença entre entidades e órgãos. Parece básico, eu sei, mas entender isso é o primeiro passo para não se confundir lá na frente. Vamos ver a diferença de um jeito bem visual. Uma entidade, como uma universidade federal, é como se fosse uma pessoa para o direito. Ela tem seu próprio CNPJ, sabe? Pode assinar contratos, processar e ser processada. Agora, um órgão como uma secretaria de Estado, é só uma parte, um pedaço da estrutura maior. Ele não tem vida própria, ele age em nome da entidade a que pertence. Seja a União, o Estado e por aí vai. Certo, com essa base bem estabelecida, vamos mergulhar na nossa primeira estrela do dia, as autarquias. É bom pensar nelas como se fossem extensões especializadas do Estado, criadas para realizar tarefas muito específicas e super importantes. E aqui está a definição de manual. Uma autarquia é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma entidade, e ela é regida pelo direito público. O ponto-chave aqui, pessoal, é que ela é criada diretamente por uma lei específica, e a missão dela é executar atividades que são, na essência, funções do próprio Estado. Então, vamos analisar o DNA da autarquia. A lei que a cria não apenas autoriza, ela dá vida à autarquia. A partir do momento que a lei é publicada, ela já existe. A alma dela é pública, e por isso ela não tem um chefe acima dela, ela não é subordinada. Ela é vinculada a um ministério, que exerce um controle de finalidade, a chamada tutela. Isso quer dizer que o ministério só checa se a autarquia está cumprindo seus objetivos sem se meter no dia a dia dela. E para deixar tudo bem concreto, aqui estão os exemplos que mais despencam em prova. O INSS, que cuida da nossa previdência social. O Banco Central, o famoso Bacen, que é o guardião da nossa moeda. E as agências reguladoras, tipo Anatel ou Anvisa, que fiscalizam setores estratégicos. É bom guardar esses nomes porque eles são figurinhas carimbadas nas questões. Justamente por serem uma extensão do Estado e de direito público, as autarquias não são entidades comuns. Elas têm prerrogativas, quase como superpoderes, que garantem que elas possam cumprir suas funções públicas sem as amarras do mundo privado. Vamos decifrar esses superpoderes. Primeiro, a imunidade de impostos entre os entes públicos, para que o dinheiro público não fique só circulando de um bolso para o outro do governo. Segundo, os bens delas são protegidos, não podem ser penhorados nem tomados. Isso garante que o serviço continue. Depois, em processos na justiça, elas têm o prazo em dobro para se defender. E por fim, se perdem uma ação e precisam pagar, o pagamento segue um rito todo especial, o dos precatórios. Tudo isso são proteções para garantir que o interesse público não pare. Muito bem, agora chegamos no ponto que causa toda a confusão: as fundações públicas. É exatamente aqui que a estrada se divide, e é onde as provas adoram testar a nossa atenção. A essência de uma fundação, qualquer que seja, é um patrimônio. Pensa num conjunto de bens que ganha vida própria, uma personalidade jurídica para cumprir um objetivo. No caso das fundações públicas, esse objetivo é sempre de interesse social, como a FUNAI, que atua na questão indígena, ou a Fiocruz, na área de pesquisa em saúde. E aqui está o pulo do gato, a origem de toda a pegadinha. É preciso gravar isso. Enquanto a autarquia só tem uma roupa, a de direito público, a fundação pública tem um guarda-roupa com duas opções. Ela pode se vestir como uma entidade de direito público ou de direito privado. E essa escolha de roupa muda completamente as regras do jogo. Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar as duas lado a lado. Este é o confronto final que vai esclarecer tudo e garantir que ninguém mais caia nessa pegadinha. Pessoal, muita atenção nessa tabela. Ela é a chave de tudo.
Olhem para a linha criação. A fundação de direito público, ela é criada pela lei. A lei é a certidão de nascimento dela. Pronto. É por isso que ela é basicamente uma autarquia. Já de direito privado, é apenas autorizada por lei. A lei dá um ok, dá a permissão, mas ela só ganha vida de verdade com o registro do seu estatuto em cartório. E essa única diferença, criada versus autorizada, define todo o resto. Se é criada por lei, os bens são públicos e ela tem aqueles superpoderes. Se é autorizada, os bens são privados e ela joga com as regras do mundo privado. Para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo que a gente viu. Este aqui é o resumo para revisar minutos antes da prova. São os pontos que vão garantir a questão. Então vamos lá, o ponto crucial é este. Se a questão fala em autarquia, não tem dúvida, é sempre de direito público, criada por lei. Se fala em fundação pública, acende o alerta, porque pode ser de direito público ou privado. A de direito público, como a gente viu, é uma espécie de autarquia. Já a de direito privado precisa da autorização da lei, mas só passa a existir de verdade depois do registro. Simples assim. E para terminar, vamos com uma reflexão. Entender essa estrutura não é só um detalhe técnico para passar em prova, não. Isso mostra a flexibilidade que o Estado tem para agir, ora usando o seu poder de império como autarquia, ora atuando de forma mais ágil com regras do setor privado através de uma fundação. É a máquina pública se adaptando para cumprir diferentes missões no nosso dia a dia.